Eu fiz um vídeo aqui nesse canal no ano passado chamado "O Agro é Burro". Por quê? Porque quando teve o governo Bolsonaro, pessoal, o Bolsonaro fez de tudo para prejudicar o agro no seu comércio com a China. O agro produz mais commodities e exporta, e o nosso maior cliente é a China. E mesmo assim o Bolsonaro vivia arrumando picuinha com a China. Tanto que uma vez o Paulo Guedes e a Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura, eles foram na embaixada da China para tentar acalmar um pouco as coisas, porque o Bolsonaro tinha ofendido os chineses. Quando teve lá o coronavírus, ele falou que a China era culpada, e um rapaz comentou no perfil do Bolsonaro: "Não compra essa vacina, presidente, ela é chinesa". Ele falou: "Não será comprada". Então essas bobagens, sabe, o filho dele postando meme contra a China, os bolsonaristas pedindo para cortar relações com a China, fez com que a China fechasse vários mercados brasileiros. Sabe, a China começou a fechar, parar de comprar soja, cancelando compras de soja, que prejudicou o setor do agro. Tanto que no último ano do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes falou assim: "Nós não queremos essa chinesaiada aqui", usando um tom pejorativo com a China. E mesmo assim o agro apoiou e apoia o Bolsonaro. Foi o agro que financiou muito daqueles acampamentos lá dos patriotas na frente dos quartéis, mandando picanha, cerveja para eles, tudo para eles ficarem lá, para o Bolsonaro dar um golpe. Quer dizer, o agro é burro. Eles queriam manter no poder, e com poder absoluto, um cara que, se tivesse conseguido dar o golpe, a primeira coisa que eu acho que ele ia fazer é cortar as relações com a China, porque o Bolsonaro é sinofóbico. Por que não sabemos. Talvez para aquela bobagem de comunismo toda, mas o fato é, o agro ia perder muito se o Bolsonaro tivesse dado o golpe e fosse um ditador absoluto. Talvez a China até cortasse relações com o Brasil e o agro não ia vender mais um grãozinho de soja sequer para fora, o que ia afetar toda a nossa economia. Agora, nos Estados Unidos está acontecendo exatamente o mesmo, pessoal. Vou explicar para vocês. Saiu uma matéria do Jamil Chad, do UOL, dizendo que o agro americano está frustrado com o Trump, que o Trump está prejudicando eles, e que o Brasil vai sair vitorioso nessa guerra. O que está acontecendo lá, pessoal? O Laranjão começou a guerra comercial com a China, taxando os produtos chineses em 25%. A China fez uma represália, usou a política de reciprocidade. A China taxou vários produtos americanos em 25%, inclusive produtos do agro, como a soja, por exemplo. Então, os produtos dos Estados Unidos vão ficar mais caros. Só que a China também cancelou 3 mercados de soja dos Estados Unidos, acho que eu já mencionei isso aqui para vocês, e a China falou que vai comprar mais do Brasil, porque nós somos concorrentes dos Estados Unidos em alguns produtos agrícolas, commodities. E o Brasil tem muita soja, tanto que a safra desse ano foi muito boa. Até os agricultores americanos falaram que o Brasil vai ter condição perfeita de suprir qualquer falta que os americanos fizerem. Se os americanos não conseguirem vender para a China parar de comprar, o Brasil pode suprir eles numa boa. Então os agricultores americanos estão pé da vida com o Trump, segundo a Associação de Produtores de Soja Americano. Teve até um produtor lá chamado Caleb Hagler, que ele falou que realmente vai ser difícil eles conseguir exportar toda a safra deles. O Laranjão chegou a argumentar, falando que quer que os agricultores produzam para o mercado interno. Vocês podem vender para o mercado interno, Estados Unidos, America First. Os agricultores já falaram para ele: não tem como. Não tem tanto mercado interno assim para soja, por exemplo. Não adianta você produzir toneladas de soja só para o mercado interno. Vai sobrar tudo, vai perder, e eles vão ter um baita de um prejuízo enorme. E além disso, dessa tretinha dele com a China, que está prejudicando, o Trump é tão ignorante que ele já fez isso em 2018. Quando o Trump foi presidente dos Estados Unidos, no primeiro mandato dele, ele também fez uma guerra comercial com a China, claro que não tão agressiva quanto agora. Isso prejudicou muitos agricultores americanos. O agro deles foi muito prejudicado. Tanto que teve um agricultor que, o Jamil Chad citou ele na matéria do UOL, que ele falou que até hoje, 2025, alguns agricultores ainda não se recuperaram das perdas que eles tiveram da guerra comercial que o Trump fez com a China no primeiro mandato. Até hoje. E mesmo assim, pessoal, esses agricultores votaram em massa no Trump. Os estados mais agrícolas dos Estados Unidos, que é aquele grande centrão americano, Iowa, Kentucky, Nebraska, Arkansas, não sei o que, eles votaram em massa no Donald Trump. O Trump só perdeu naquelas 2 faixas, litorâneas, costa leste, costa oeste e grandes centros urbanos. Então, mesmo eles tendo sido prejudicados já no primeiro mandato do Trump, eles fizeram que nem o agro aqui do Brasil. Mesmo assim, apoiaram o Trump de novo. Olha que loucura, né? Que capacidade maluca é essa? Só que o pior não é só isso não, pessoal. A China é o maior comprador de soja dos Estados Unidos. Sabe quem está em segundo lugar? México. E sabe quem está em terceiro lugar? Canadá. Justos 2 países que o Trump está arrumando treta agora também. Ou seja,
México e Canadá, por represária, podem passar a comprar mais sojas do Brasil do que dos Estados Unidos, tá? Segundo essa reportagem do Jamil Chad. Lembrando que os canadenses já estão boicotando tudo que é americano, tá? Eu mostrei até um vídeo aqui para vocês, estão tirando produtos americanos das prateleiras, da loja. O primeiro-ministro de Ontário, que é o estado mais populoso lá do Canadá, ele falou numa coletiva de imprensa ontem, que é para os canadenses comprarem só aquilo que for canadense. Mandou colocar a bandeirinha do Canadá, para não comprar mais nada americano. Retiraram aqueles whiskies, né, Jack Daniels, que vem lá do Tennessee, dos Estados Unidos, retiraram das prateleiras, não vão vender mais whisky americano, então eles estão em guerra com os Estados Unidos. O que vai acontecer agora? O Canadá vai comprar menos soja dos agricultores. Eles vão perder muita safra que eles plantaram, estão plantando aí, eles vão ter que jogar fora porque não vai ter quem compre. E tem mais um outro probleminha ainda, pessoal, que o Laranjão está ferrando o agro, bem gostoso, sabe, sem vaselina. Adivinha da onde que os americanos compram fertilizantes? É, do Canadá. E o que o Canadá está fazendo agora? O Canadá vai começar a diminuir a venda de fertilizante para os Estados Unidos, por causa dessa guerra comercial idiota do Trump, porque quer pegar o Canadá como um estado americano. Inclusive tem uma mulher que é membro do governo canadense, eu não vou lembrar o nome dela, ela falou que o Trump está fazendo isso, que ele quer acabar com a economia do Canadá para forçar o Canadá a ser um estado americano. Olha que loucura, o Canadá, que é um país amigo deles, né, ele quer acabar com a economia do Canadá, enquanto que a Rússia, que era um eterno rival dos Estados Unidos, ele quer estar tirando as sanções da Rússia, quer ajudar a Rússia. Então, se o Canadá diminuir ou parar de vender fertilizante para os Estados Unidos, aonde que os agricultores vão comprar fertilizante, pessoal? Ah, Ronaldo, eles podem comprar da Rússia, que nem o Brasil fez. Lembra que o Bolsonaro foi lá na Rússia? Sim, aí estaria ajudando mais ainda a Rússia, né? Porque ia injetar mais dólares na economia russa. Lembrando que o Trump já era um grande crítico da Europa, que comprava gás dos russos. E tem mais um problema nisso daí, né? Os russos, por terem tido essas sanções e estar num país em guerra, eles podem cobrar um alto preço que eles quiserem pelos fertilizantes. Ah, Mr. Putin, quanto está o fertilizante? Ah, tá $1.000 a saca. What? $1.000? É pegar ou largar. Compra do Canadá se você não quiser. Vocês estão entendendo? Ele ferrou duplamente o agro americano. Brigando com a China, que vai parar de comprar, já tá cortando vários mercados americanos. E brigando com o Canadá, que é quem vende fertilizante, também é um dos maiores compradores de soja. Além de fertilizante, o Canadá também vende para os Estados Unidos equipamentos agrícolas, como tratores, aquelas máquinas de arar a terra, colheitadeiras, etc, etc, etc. Eu acho que não é uma boa política isso, né? Você brigar com quem você depende para manter um setor importante da sua economia, né? O agronegócio. Mas enfim, assim como o agro daqui é burro, de lá também. Segundo dados que eu vi nessa matéria, pessoal, os Estados Unidos, eles têm 444 condados agrícolas. Condados é uma região dentro de um estado, tá? Então não é o estado inteiro, às vezes pega um pedaço de um estado, dependendo do estado pode ser o estado todo, mas enfim, condados agrícolas que produzem coisas agrícolas, alimentos, ou commodities também, são 444 condados agrícolas. E sabe quantos por cento desses habitantes desses condados votaram no Trump? 77% dos habitantes que moram em condados votaram no Trump agora para presidente. Só 11 condados, 11 de 444, não votaram no Trump, não deram a vitória para ele. Os outros, em massa, votaram nele. Aí eu fico pensando, né? Eles já foram prejudicados por essa guerra tarifária do Trump lá em 2018, como diz a matéria. Endividou muitos fazendeiros, muitos perderam o negócio, perderam dólares porque exportaram menos para a China. Segundo dados ali que eu vi, as exportações para a China chegou a ter uma queda em 2018 de 67 bilhões. Deixa eu só ver se é esse número mesmo. Que eu anotei aqui até para não falar errado. Não, perdão, 27 bilhões de dólares foi o que eles perderam em 2018, deixando de exportar para a China. 27 bilhões. E por que eles voltaram no Trump de novo, hein, pessoal? Faz sentido para vocês? É que nem aqui o nosso agro. Você lembra do Bolsonaro chamando a vacina de vacina, falando que não ia comprar a Coronavac por causa da sua procedência, que é a China. O Bananinha colocando memes contra a China no perfil. Paulo Guedes chamando os chineses de chinesaiada. Tudo isso vocês lembram. Então por que cargas d'água o agro daqui queria o Bolsonaro no poder? É suicídio? É burrice? É loucura? Se você fosse um fazendeiro, você apoiaria um presidente que fica caçando guerra com o seu maior cliente? Que é de onde vem seu dinheiro, o sustento da sua família? Você comprar suas coisas, comida, roupa, casa, carro, essas coisas?
Você votaria num presidente que está ferrando o seu negócio? Não, gente, não dá. Eu não quero me exaltar aqui no vídeo, mas é muita burrice, sabe? Haja burrice, tanto do agro de lá quanto do agro de cá. O agro de lá, os caras tiveram prejuízo em 2018, 27 bilhões, alguns nem se recuperaram ainda. E mesmo sabendo que o Trump ia fazer uma nova guerra tarifária com a China, votaram no Trump. Sabe, eu não sei nem o que dizer, pessoal. A única coisa boa disso tudo é que vai favorecer o Brasil. Inclusive hoje o Geraldo Alckmin está fazendo uma reunião com um representante lá da diplomacia americana, que ele quer negociar com o Trump. Eu acho que essa galerinha está vendo meus vídeos, pessoal, que foi exatamente isso que eu falei naquele vídeo do Lula. Eu tenho um vídeo aqui no canal para vocês verem que não é mentira. O nome do vídeo é: o Lula não deveria taxar de volta os Estados Unidos. Podem procurar aí, que eu falei exatamente isso. Eu falei que o Lula deveria usar a diplomacia, que ele pode ter até uma vantagem nessa negociação com os Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque o Alckmin está conversando com eles, porque primeiro, o Brasil compra mais dos americanos do que vende. Então não tem sentido o Trump querer taxar o Brasil se a gente vende pouco para eles. É meio ridículo isso, nós somos até rivais deles em exportações. Segundo, a taxa média do Brasil, dos produtos americanos, é 2,7%. É mínima. O Laranjão fica lá mentindo, é Brasil, China, Índia, taxam demais os americanos. É mentira, a gente taxa 2,7% em média. Só o etanol que a gente taxa em 18%. E o Alckmin está propondo isso daí, uma redução do valor da taxa do etanol. Assim evita uma guerra comercial. Então ele está entrando em contato com a diplomacia americana, ele vai fazer uma reunião virtual e aí ele vai falar, não, se for o caso, o Brasil baixa a taxa do etanol, até porque tem produtos americanos que vêm para cá que eles são até zerados de impostos. Então não sei de onde o Laranjão tirou essa loucura de que o Brasil taxa demais eles. E outra, agora que o Brasil está de fora dessa guerra China e Estados Unidos, essa guerra tarifária, o Brasil pode exportar muito mais para a China. Os commodities também tiveram um aumento de preço, parece que foi 50%, se eu não estou enganado, ou chegou a quase 50%, tá? Que eu não quero trazer um dado errado aqui. Então, só com exportação para a China, esse ano a gente vai ganhar muito, muito, muito dólar no Brasil, pessoal. Porque os chineses vão optar de comprar da gente do que dos americanos. Os commodities aumentou o preço, está tendo um boom de commodities. Então, pessoal, o que vai entrar de dólar aqui no Brasil não vai ser brincadeira. Eu arrisco até dizer que o dólar vai baixar, vai lá para o chão até o final do ano. Tá? Pode chegar a R$2 e pouco, mais ou menos. E o Brasil vai ter um PIB, um superávit enorme no final do ano. Obrigado, Mr. Trump. Obrigado por estar ajudando o Brasil. Enfim, pessoal, é isso aí. Comente o que vocês acham, tá, dessa burrice dos agros, né? Tanto o agro de lá quanto o agro de cá. Comente aí o que vocês acham. É doença, é loucura, é burrice, é suicídio? Comente aí. Quem gostou do vídeo já sabe, pessoal. Dá o like, ativa o sininho, compartilha nos grupos, se inscreve e comenta. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.